Olá, sou Paula Regina da Levedoro, doutora em Ciência da Informação e docente do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal de São Carlos, Brasil. Farei a apresentação do estudo Perspectivas das Pesquisas sobre Arquivistas de Dados no Universo Científico da Ciência da Informação, o qual foi conduzido em parceria com Daniele Cristina e Anne Lopes, mestranda do referido programa, e visa identificar como que o conceito arquivista de dados vem sendo introduzido no debate da ciência da informação internacional. O interesse com o tema se dá justamente em razão das novas configurações da sociedade, muito em razão do próprio avanço do contexto digital e das tecnologias que envolvem esse ambiente e das alterações e novas possibilidades de atuação profissional para os arquivistas, diante de uma sociedade orientada a dados. Diante da importância de se identificar o desenvolvimento teórico de novos termos e abordagens introduzidos no campo científico da ciência da informação, o presente estudo questiona quais são as concepções teóricas relacionadas ao conceito arquivista de dados estabelecidos no âmbito da literatura especializada. Parte-se, portanto, de uma incipiente presença de literatura sobre o tema no contexto da ciência da informação brasileira. Traz como referência o estudo de Madeiro e Dias, datado de 2020, no qual os autores investigam o perfil do arquivista de dados a partir de sites de bancos de trabalho nos últimos 5 anos. Dentre os seus resultados, concluem que a oferta de trabalho para o arquivista de dados ainda é bastante incipiente, mesmo com o advento do ambiente digital e das novas possibilidades de atuação profissional. Sendo assim, o presente estudo teve o objetivo compreender como o conceito arquivista de dados e os fatores que configuram essa nomenclatura contemporânea estão sendo trabalhados de modo a tornar depreendidos os seus aspectos e características a partir da produção científica internacional da ciência da informação. Como procedimentos metodológicos, recorreu a um estudo exploratório e descritivo, tomando-se como referência uma pesquisa bibliográfica para a fundamentação dos temas que são discutidos neste estudo e também a partir de um levantamento. Este levantamento se deu nas bases Web of Science e Scopus por entendê-las como importantes ambientes de disponibilidade e divulgação da produção científica da área. Para tanto, houve o emprego do termo arquivista de dados em inglês no campo título, resumo e palavras-chave. Teve-se também uma delimitação temporal, recorrendo aos anos de 2010 até meados de 2020, sendo que este primeiro movimento recuperou 14 documentos na Scopus e 2 na Web of Science. A partir de uma análise mais detalhada e um refinamento nessa busca, identificou-se uma amostra final composta de 8 documentos na Scopus e 1 na Web of Science. Em razão da duplicidade de registro, a pesquisa teve como objetos de análise 8 artigos científicos identificados com o emprego do termo. O quadro que está em tela apresenta o título desses 8 documentos, os respectivos autores, o ano de publicação e também o periódico científico que esses autores elegeram para divulgarem as suas pesquisas. Os principais resultados advindos com essa coleta de dados indica que as produções científicas são bastante recentes
em relação ao uso do tema e com predominância para pesquisas que investigam ambientes informais digitais e a digitalização e preservação de dados. Dentre esses estudos, trazemos aqui como referência 3, em que o termo arquivista de dados é empregado diretamente para recorrer ao profissional como um profissional estrategista no uso de dados em ambientes digitais. O primeiro estudo apresentado, ele é direcionado ao estabelecimento de uma posição de arquivista de dados em um centro de operações de emergência. Então, toda a investigação dos autores é direcionada para a importância de ter a figura desse profissional para amparar e viabilizar o tratamento e acesso aos documentos relativos às emergências. Por sua vez, o segundo documento trazido aqui para discussão, ele versa sobre a atuação dos arquivistas de dados no processo de coleta, organização e preservação de dados científicos. Também é um artigo que trabalha a questão dos dados científicos e o papel que o arquivista de dados precisa assumir dentro dessa nova possibilidade de atuação profissional. O terceiro elemento trazido aqui para discussão é justamente um estudo que traz o arquivista de dados como um sujeito importante para o desenvolvimento de um modelo de tomada de decisão para a divulgação de dados abertos do governo. Então, nesse estudo, os autores recorreram, dentre outros profissionais, aos arquivistas de dados para levantarem as melhores práticas em relação à divulgação de dados abertos governamentais. Como conclusões dessa pesquisa, temos que os construtos teóricos do conceito estão em pleno desenvolvimento na literatura internacional especializada. Apesar de não haver nenhum artigo em especial que discuta justamente a composição do termo e as suas implicações na arquivística e na arquivologia, entende-se que a introdução do termo por esses 8 artigos científicos analisados revelam uma abertura para a atuação desse profissional nesse novo contexto contemporâneo em que os dados estão massivamente presentes no dia a dia da população e que a ciência da informação, por sua vez, passa a trazer novas configurações e possibilidades de atuação. Diante da pertinência deste novo perfil nas funções arquivísticas, é esperado, então, que a área e seus profissionais discutam com maior afinco os desafios e perspectivas que se apresentam em relação a essas novas possibilidades de atuação, de modo a alargar o conceito de arquivista de dados a partir do seu desenvolvimento teórico e aplicado. Esta pesquisa é uma pesquisa ainda em construção, cujos desdobramentos se darão na dissertação de mestrado da referida aluna. Entendemos, portanto, que, apesar dos dados se limitarem a 2 bases de dados, eles são importantes à medida em que revelam as novas possibilidades de introdução dos arquivistas de dados em diferentes ambientes profissionais para lidarem com os dados, em especial com os dados científicos. Aqui apresentamos as referências utilizadas nesta pesquisa e os contatos das autoras. Obrigada.